Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 1º de julho, entramos em um novo mês, 1º de julho, primeira sexta-feira do mês. Nós fazemos memória do Sagrado Coração de Jesus. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 13, que diz assim: Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, dessa primeira sexta-feira do mês, em que fazemos memória ao Sagrado Coração de Jesus, fala a respeito da relação de Jesus. Relação de Jesus com os pecadores. Como é que Jesus se relaciona com os pecadores? Qual é o olhar de Jesus para com os pecadores? Para com os pecadores. Veja, no evangelho de hoje fala da vocação de Mateus. Mateus era um cobrador de impostos e estava sentado na coletoria de impostos. Jesus passando por ali, interessante, Jesus olha para Mateus e Jesus faz o convite: segue-me, segue-me, segue-me. Meu povo, Jesus veio para este mundo para salvar os pecadores. Ele veio em direção dos pecadores. Quem são os pecadores? Nós. Nós. Veja, já podemos contemplar aí o amor de Deus por nós. Ele veio a este mundo por nossa causa, por amor de nós, por amor de mim, por amor de você, por te amar. E ele diz: segue-me. Veja, se Jesus faz um convite deste a um pecador, é porque ele deseja o pecador junto dele. Você é pecador, você é pecadora? Eu digo hoje para você, Jesus quer você junto dele. Não é porque ele aceita o teu pecado, não é isso. Mas é porque o que ele tem para te dar é muito maior do que o teu pecado. São Paulo vai dizer na sua carta que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O mundo antigo passou, eis que tudo se fez novo. Não importa a sua vida de pecado até hoje. O que importa é a nova história que Jesus quer escrever com a tua vida, daqui para frente. Por isso ele faz o convite: vem e segue-me. O evangelho ainda vai dizer que Jesus foi para a casa de Mateus. Jesus foi para a casa de Mateus, sentou-se à mesa com Mateus, e não somente com Mateus, com os outros pecadores também. Tinha outros pecadores também. O sentar-se à mesa na Bíblia significa intimidade. Olha que profundo, que belo. Jesus se faz íntimo dos pecadores. Isso responde à forma como Jesus se relacionava com os pecadores. Jesus se fazia íntimo dos pecadores não para ser pecador como com os pecadores,
Não para fazer as mesmas coisas que os pecadores faziam, não, mas para salvar, para dar vida nova. Agora, Jesus amava. Jesus não é como a gente muitas vezes, que, porque somos da igreja, as pessoas que não são, a gente olha assim de rabo de olho, como se diz. Né? A gente olha meio atravessado para as pessoas. E às vezes o nosso olhar para as pessoas que não são da igreja é um olhar de julgamento. É um olhar de rejeição. Não é de quem acolhe. Jesus, o Santo dos Santos, aquele que não teve pecado, soube acolher com misericórdia o pecador. Coisa que muitas vezes nós não sabemos. Meu povo, até as pessoas que são próximas a nós, muitas vezes, quando nós descobrimos um erro da pessoa, nós nos afastamos dela. E é assim que muitas vezes nós agimos. Estamos errados, claro. Cadê a misericórdia? Cadê o perdão? Às vezes nós tratamos as pessoas como se elas fossem perfeitas. Não são. Em um momento ou outro a pessoa vai errar. Ela tem limitação e a gente tem que entender isso. Então, como é que a gente se relaciona com as pessoas? Vejamos e aprendamos com Jesus. Por isso, essa primeira sexta-feira do mês, precisamos rezar. Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Quando questionado por que ele comia com os pecadores, Jesus respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Eu não vim chamar justos, mas os pecadores. Jesus veio para salvar os pecadores. E para salvar, ele demonstra o seu amor, a sua misericórdia para com os mesmos. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.